A paz do Senhor, irmãos, você que nos assiste através do canal do YouTube. Hoje a gente tem mais um conteúdo no podcast Promessistas Goianazes de Dentro para Fora. E hoje a gente vai ter mais uma entrevista com uma pessoa muito especial. E o Senhor tem feito grandes coisas conosco aqui, viu, gente? E eu vou ler com vocês aqui uns salmos lá em Salmo 126, versículo 3, que diz assim, ó. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. E o Senhor tem feito grandes coisas com a gente aqui, viu? E hoje você vai descobrir o que o Senhor tem feito na vida de pessoas aqui. E o testemunho de hoje vai ser grandioso como os demais. Roda a vinheta, Felipe! Estamos aqui em mais um podcast, eu sou a irmã Andresa, estou aqui com a minha amiga e irmã Angélica, que está aqui conosco. Amém, a paz do Senhor, meus irmãos. Que bom estar aqui, que privilégio, né, estarmos aqui hoje ouvindo o testemunho de uma irmã muito especial da nossa IAP. Você que está aqui nos assistindo pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, curta muito esses vídeos, compartilhe, joga lá no seu WhatsApp, nos seus status, no Instagram, no Facebook, para que muitas outras pessoas sejam alcançadas com os testemunhos que nós vamos falar aqui hoje, né? Nós temos aqui uma irmã, mãe, esposa, e ela tem muito a nos falar das grandes coisas que o Senhor fez, assim como a Andresa leu aqui no Salmo 126, e nós podemos aqui com convicção dizer que grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres, e hoje chegou o dia dela contar este testemunho, não é, Andresa? É verdade, e é engraçado porque quando a gente fala em Salmos, né, Angélica, a gente fala grandes coisas o Senhor fez por nós, e a história dela vai falar justamente isso, que são grandes coisas, né? São muitas coisas também. Justamente, eu sou a Andresa, Angélica, e hoje quem está com a gente é a nossa irmã Angelita! Deus abençoe, nós ficamos muito felizes por você estar aqui para contar o seu testemunho de vida. E a gente está muito feliz, né, Angélica, de te receber, né? Muito, muito feliz. E aí a gente queria conhecer um pouquinho da história da Angelita. Quem é a Angelita, né? Porque nós conhecemos a irmã Angelita aqui na igreja. A irmã Lili, né? A Lili. Essa pessoa amada que a gente ama muito, que tem um coração maravilhoso, né? A gente ama muito vocês, a família. E agora a gente quer mergulhar um pouquinho na história da Angelita e saber os grandes feitos que o Senhor tem feito na sua vida, que não foi pouco, né? Foram muitos. Pouco, né? Então... Inclusive, meus irmãos, você que está aí, né? Nós estávamos conversando aqui, então vai ser um momento que nós vamos chorar bastante. Né? Nós mulheres já temos isso, então já pega o seu lenço, já pega o seu papel aí, se prepare, porque são testemunhos maravilhosos e eu tenho certeza que trará grandes aprendizados para nós, das grandezas que o Senhor tem feito e do poder dele sobre as nossas vidas. Amém. Bem, a Angelita, mais conhecida como Lili, né, na igreja, ela nasceu na igreja, né, berço evangélico. Eu estou em Goianazes, acho que há uns 20 anos, uns 23 anos, na igreja de Goianazes, mas nasci em berço evangélico. Eu digo que eu me converti por volta dos 12 anos. Né? Eu digo que eu me converti por volta dos 12 anos e quando eu tive um encontro com Deus, né, vivi uma situação na adolescência que eu falei, a melhor escolha que eu tenho para minha vida é seguir Jesus. Né? E desde então, Jesus é o meu guia. É Ele que me direciona, né? É Ele que guia meus passos. Sou casada com o Fred. Já estamos caminhando para 10 anos. Sou mãe da Ruth, de 4 anos e meio, e do Arthur. São as minhas riquezas. E eu digo que hoje eles são o meu ministério. Né? O meu ministério hoje é ser mãe, é passar a palavra de Deus para eles. Amém. E depois a gente vai colocar a foto da família para vocês estarem conhecendo aí. Sim. E é uma família muito abençoada. Né? E a gente vai saber dessa história maravilhosa, né? Deus está escrevendo, né, gente? Sim. Enquanto estamos aqui, o Senhor vai nos direcionando e guiando a nossa vida e tudo que a gente vive para a glória dele. Amém. A Angelita, né, cresceu no berço evangélico, né? Seus Sim. pais, né, já vieram da igreja e vocês têm irmãos? Tenho 2 irmãs, também são da igreja. Então, assim, já veio da minha avó que se converteu, né? Minha avó materna se converteu e passou a palavra de Deus para minha mãe, que também passou para a gente.
e nunca cheguei a me desviar, né? Mas filho de crente não é crentinho. Todo mundo precisa ter um encontro com Deus, reconhecer Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Né? Então não adianta você só ir para a igreja, você tem que se convertir e ter essa certeza na sua vida. Ter o seu momento, né? Cada um vai ter o seu momento de conversão. Tem que ter. Não adianta ter sido, eu nasci de berço, eu sou crente. Não. Cada um de nós temos que ter as nossas experiências, né? E nós precisamos criar os nossos filhos para que eles também, em algum determinado momento, eles tomem essa decisão também e eles tenham um encontro com o Senhor, né? Igual a Lili já colocou aqui, né? O ministério dela é ensinar a palavra do Senhor hoje para que eles cresçam ali com aquela base e no momento certo, né? Determinado também pelo Senhor, eles tenham esse encontro e eles sim se convertam, né? Verdadeiramente. Eu costumo dizer que a nossa função como mãe é plantar semente. Isso. A minha função é plantar semente. Quando ela vai germinar, eu não sei. Sim. Pode ser que seja na infância, pode ser que seja na adolescência, pode ser que seja na vida adulta. Isso. Mas eu creio que ela vai germinar. Sim, em nome de Jesus. Então essa é a minha função. Sim, é a nossa oração, né? Exatamente. Aí a Lili, ela é mãe hoje, né? E aí, como é que foi? A Lili adolescente, cresceu ali dentro da igreja, Deus preparou o casamento, ali foi tudo ali pensado, como é que foi essa trajetória aí da Lili? Namorei 5 anos. 5 anos. Namorei 5 anos, casei, né? Foi um momento que Deus preparou pra gente, eu digo que foi de Deus, né? E casei, sou muito grata pelo meu casamento, né? A gente sempre tem medo, assim, meu Deus, a gente pensa, Senhor, a gente vê tantas situações de separação, de que, não deu certo, e eu só tenho a agradecer pelo meu casamento, né? Eu digo que meu marido é meu maior incentivador, né? Eu falo isso, eu falo pro Fred, o Fred ele ainda precisa ter um encontro com Cristo, né? Ele precisa ter uma conversão de verdade, alguém que foi criado na igreja, mas ele precisa ter uma conversão de verdade. Mas ele é o meu maior incentivador. Amém. Quando eu trabalho na igreja, quando educar os meus filhos os nossos filhos na palavra, ele é o meu maior incentivador. Amém. Né? E eu falo que Jesus ainda vai catar ele de jeito. Com certeza, vai ser. Né? Vai sim. E aí a Lili casou, e aí o sonho sempre foi o sonho de ser mãe? Sempre teve ali? Como é que foi? Eu queria ser mãe. Queria ser mãe. Eu queria ser mãe, mas eu nunca tive um sonho. Assim, se eu não fosse ser mãe, eu acho que não seria uma tristeza da vida, né? Sim. Tanto que assim, eu e o Fred, antes de casar, a gente brincava, se a gente tiver filho com deficiência, se a gente não tiver filho, a gente chegou a ter essas conversas antes do casamento, né? Então antes de casar, a gente teve várias conversas, né? E uma delas foi sobre a maternidade, né? E eu digo que depois que eu fui mãe, eu digo que hoje a maternidade, eu considero ela como o meu maior processo de santidade. Amém. Né? Porque às vezes eu ver um defeito meu nos meus filhos, aquilo me dói de forma absurda. E aí eu sinto o Espírito Santo tratando em mim para mudar os meus defeitos, né? Para que eles também não tenham esses defeitos. Né? E então eu digo que nos meus 35 anos, o meu maior processo de santidade é ser mãe. Porque é ser paciente, eu não sou uma pessoa paciente, é plantar a palavra de Deus e ter a constância de plantar a palavra de Deus, né? Então, eu acho que a maternidade para mim hoje foi uma transformação absurda. Eu sempre falei, gente, o quê? Largar emprego para ficar com filho? Que loucura, ficar o dia inteiro em casa. Eu trabalho hoje meio período, né? Eu falo isso nitidamente. Mas se eu pudesse hoje largar, eu não tenho condição hoje de largar e ficar o dia inteiro com eles. Financeiramente não dá para fazer isso. Mas se eu pudesse, eu teria oportunidade. Porque é outra visão, né? Hoje você está vivendo, né? Exatamente. Então, hoje eu admiro quem fez isso. E eu já falei muito mal, viu? Então, eu cuspi e caí na testa. Então, e eu acho que nós, como as mulheres, é um processo que a gente precisa viver. Assim, a igreja, as mulheres da igreja precisam viver isso. Eu acho que tem muita influência do feminismo dentro da igreja, que não, a mulher tem que sair, tem que trabalhar. Mas o que adianta a gente sair, trabalhar e às vezes a gente não cuidar das crianças? E perder a nossa família, né? Às vezes, né? Que é o primeiro então eu sei que é uma condição. Minha mãe, ela saiu para trabalhar, passava o dia fora, a gente ficava com a nossa avó,
né? Então é a misericórdia de Deus que nos alcança, que graças a Deus ninguém se desviou, né? Mas a gente precisa entender que a maternidade é um ministério. É um ministério. É um ministério. Até a Ruth nascer, eu fazia parte do grupo de louvor. E aí, quando a Ruth nasceu, eu falei, vou me afastar, né? E eu falei, gente, com certeza alguém vai criticar, mas eu falei, não adianta eu estar lá em cima e às vezes tá com a avó, tá com o tio, tá com alguém. Não, quem tem que estar com ele na hora do culto, eu prefiro eu estar e orientar como eu acho que é certo, filho, ó, agora é do louvor, vamos prestar atenção, vamos. Então, é a nossa função. Sim. Então, eu acho que a gente tem que fazer um caminho de retorno para dentro do lar. É um processo difícil, né? Que nem hoje eu não vou largar o meu emprego para ficar o tempo todo com eles. Eu fico meio período, trabalho meio período. Mas é um processo que a gente tem que tentar voltar esse olhar para a maternidade. Sim, Nós, como mães, a gente precisa voltar esse olhar e entender que, lógico, a gente pode ter outras funções na igreja, mas se a gente ganhar o mundo e perder os nossos, né? De nada adianta, né? E eu digo que os testemunhos que eu vivi, né? Eu uso como instrução para os meus filhos. Amém. Para eles conhecerem quem é Deus. Amém. Né? Falando desse testemunho, a gente tem uma ordem aí, né? Uma ordem meio aqui cronológica. Vamos tentar seguir, mas se não der, a gente tentar vai... seguir. E nós já entramos aqui na maternidade, já. Não estava no script. No script. Mas a gente vai começar a falar dos milagres do Senhor na vida desta irmã, porque não são poucos, viu? Ela vai começar a contar aqui, igual a Angélica falou aqui, vai preparando o lencinho aí, porque a gente vai se emocionar. Né, Angelita? E fala como é que foi aí a primeira experiência aí que você teve. Deus já me deu vários livramentos de morte, né? E o primeiro que aconteceu foi em 2017, eu não tinha as crianças ainda. E eu e o Fred, a gente viajou para comemorar aniversário de casamento e nós íamos para Minas, né? Uma cidade de Minas, então tem que pegar Fernão Dias. Né? Fernão Dias é uma estrada de muitos caminhões, né? O pneu não estava tão bom, confesso. Ele não estava tão bom, mas nós não estávamos correndo. Eu lembro que o Fred comentou que nós estávamos em torno de 60 km por hora. Foi quando, de repente, o carro perdeu o controle, né? E ele rodou 2 vezes na pista. Eu lembro que eu só segurei na porta do carro e clamei Jesus. Sim, Deus. Foi a única coisa, e pela misericórdia de Deus, não tinha nenhuma carreta, não tinha nenhum carro. A Fernão Dias, eu sei que no mínimo são 3 pistas, eu não lembro se é mais. E muito caminhão, né? Igual você falou. Sim. Lá tem bastante. E vocês estavam até baixo, porque é uma rodovia, 60 quilômetros. Sim. E difícil não ter ninguém passando. Sempre tem movimento. Exatamente. Sempre então tem. nós rodamos 2 vezes na pista e paramos no acostamento, na posição certa da via. Quando a gente parou, os carros passaram. Né? E a gente só agradeceu Jesus, né? E foi embora, continuou a viagem, né? Agradecendo a Deus, porque a gente sabe que se tivesse qualquer carro e batesse, ia capotar, então a gente não tem dúvida que foi a mão de Deus, né? E a gente passou uns dias na cidade, e quando a gente voltou, no mesmo lugar, havia um carro capotado. Meu Deus. Havia um carro capotado, destroçado. E a gente falou, Senhor, mais uma vez a gente agradeceu pelo livramento de morte, e a gente não tem a mínima dúvida que foi a mão do Senhor. Amém. E a misericórdia do Senhor na nossa vida. Glória a Deus. Até mesmo um detalhe de parar os carros, né? Sim. Porque você vê em rodovia, há carros passando toda hora. Raramente fica sem passar nenhum carro. E ainda mais caminhões que eles estão a todo momento ali passando, Em né? alta velocidade. Em alta velocidade. Então você vê o cuidado assim, olha, rodou aqui o carro, mas a mão do Senhor mesmo segurou, e agora que o carro está parado, que vocês estão em segurança, agora o trânsito pode seguir. Foi bem justamente. isso mesmo. Perfeito. Eu lembro que eu parei, uma moça ainda fez assim, Olha. tá tudo bem? Tipo, você querendo perguntar se tá tudo bem, né? Porque não dava pra parar. A gente respirou e agradeceu ao cuidado de Deus com a nossa vida. E Deus quis ainda enfatizar aqui na volta, Deus ainda fez vocês olharem pro lugar e falar. Exatamente. Né? Porque a gente Ainda sabe, teve né? esse detalhe. Teve, eu cuidei, né? Teve esse cuidado. Então, deixa eu olhar com a linha, gente. Não, fique em paz aí, gente. O segundo cuidado do Senhor foi a minha gestação. A minha primeira gestação foi da Ruth. Uma gestação planejada, uma gestação sonhada, né? A gente já tinha 5 anos de casado e a gente decidiu, vamos ter um filho. Tá na hora. É o momento da família crescer. E desde a primeira ultrassom, os médicos
De início era uma suspeita para eles, né? E que os pés dela iam nascer tortinhos, né? Então todas os ultrassons da gestação diziam que os pezinhos dela iam ser tortos. Nossa, então todo o processo de gestação eles vinham com essa informação. Vinham com essa informação, tudo indica que vai nascer tortinho. E eles não medem palavras, Sim, né? não, Eles não têm muito esse cuidado, né? Mas é até mesmo por causa que eles lidam com isso diariamente. Eles, né? Então é importante a gente também colocar aqui que não é às vezes nem porque eles querem, mas é que para eles vira algo natural, porque eles lidam ali, então para ele falar isso, Não mas pode também isso não pode esconder. Mas era bom também eles tomarem um pouquinho de cuidado, porque quem forma, tá né? do outro lado ou que recebe a mensagem, que recebe a palavra, assim, né? Olha, sua filha, ela vai nascer com os pés desta forma, não vai ser normal. Então, já gera numa mãe que está, né, carregando ali o bebê, muitas preocupações, né? Então, tem esses dois lados. A gente entende também eles, que é o trabalho deles e com o passar do tempo aquilo já se torna normal, mas também ter aquele olhar humano de olhar, olha, ela tá ali, tá carregando, né, uma vida e eu preciso tomar este cuidado com ela também. Ainda, né? O primeiro filho, né, planejado, igual você falou, então você receber, eu conto porque eu já tive uma experiência dessa com uma amiga e falaram, né, que a filha também nasceria com algum tipo de deficiência e ela saiu assim desesperada no meio da chuva, grávida, então ali prestes a ser atropelada, aconteceu alguma coisa com ela e ela chegou assim no horário de trabalho bem desnorteada assim, e aí nós falamos, poxa, poderia ter tido um cuidado ali, um olhar, né, mais para ela. Mas, assim, são coisas que acontecem, né? Não culpo eles, porque, né, essa questão mesmo do lidar ali diariamente, precisa informar, mas que também poderia ter esse olhar mais um pouquinho, humanizado para quem está recebendo a mensagem. Eles informaram que provavelmente ela ia andar depois de cirurgia, depois de uso de bota, ia ter um processo de tratamento. Mas quando você e seu esposo lá receberam essa notícia, como é que foi a sua reação? A gente cria a expectativa de um filho perfeito. Não sim. nego que a gente cria, né? Deu aquela... Só que assim, eu falo que eu e o Fred principalmente, ele não é frio, mas ele é muito pé no chão. Sim. Né? Eu falo que eu sou um pouco mais agoniada, mais Ele desesperada. acalma. Ele é minha calma. Ele é meu ponto de equilíbrio. De equilíbrio, porque ele é muito pé no... Não, filha, se precisar, a gente vai tratar, a gente vai cuidar. Né? Então, mas a gente fica, meu Deus, como vai ser meu filho até ela andar? A gente fica preocupado. Né? Então, assim, eu não cheguei a ter aquela crise de choro, de desespero. Né? Mas vocês começaram a se preparar meio que já psicologicamente. Que ela poderia vir. E aí, como foram várias ultrassons dizendo, pra gente já era assim, mais ou menos, Senhor, cientificamente, vamos nos preparar para ter uma filha que tenha deficiência nos pés. Pra você já era uma certeza. Vai. E aí nós contamos para nossa família. Nossa família, digo, nossos pais e nossos irmãos. E a gente começou a orar, né? Começou a orar e seguimos a vida, né? Colocamos nas mãos do Senhor e seguimos a vida. E preparamos o chá de bebê. E a gente, quando costuma fazer chá de bebê aqui na igreja, a gente costuma chamar a igreja e a gente faz um culto, né? Não é apenas um chá de bebê, é um culto agradecendo a Deus por essa vida. E eu lembro que quem fez a ministração no chá de bebê foi a Márcia Ferreira. Ai, irmã Márcia. Né? E houve um momento que ela veio, já encerrando o chá de bebê, ela veio orar pela minha vida. Né? E eu lembro exatamente a oração dela. Ela colocou a mão sobre o meu ventre e ela orava assim: Senhor, coloca de volta tudo que está fora do lugar. Né? Faz perfeito, Senhor, põe de volta. Ela não sabia. Ninguém, só a minha família sabia. E ela orava isso. Ela não orou mais nada. Coloca de volta no lugar. Né? E quando ela terminou, ela falou: Senhor, manda você contar alguma coisa. Não sei o que, mas o Senhor manda contar. E naquele momento eu abri para a igreja a situação que os médicos falavam que a Ruth ia nascer com suspeita de ter os pés. Tem uma forma correta de dizer científica, mas eu não me recordo, mas para dentro, né? E que nem eu falo, a gente recebeu o carinho da igreja, o abraço da igreja, que eu sempre digo que a igreja é uma segunda família. Né? E foi mais irmãos que oravam por esse propósito. Né? E a minha filha nasceu, né?
sem nenhuma deficiência. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Ela ainda nasceu, esse dedinho Amém. não nasceu deficiente, mas nasceu um pouquinho para cima, né, quando ela nasceu. E eu falo que Deus fez nascer assim, né? Para toda vez que eu olhar para o pé dela, eu lembrar que o pé dela não era para ser assim. Aleluia. Era para ser totalmente torto. São né? as cicatrizes, né? As marcas. As marcas. Exatamente. Hoje nem esse dedinho para cima tem mais. Mas por até 1 ano e meio tinha esse dedinho que era um pouquinho para cima, né? E eu falava, toda vez que eu olhar no seu pé, eu vou lembrar que não era para os seus pés serem assim, né? E ainda teve que na hora do parto, eu tive um parto normal. Não me pergunte como, onde, mas ela bateu a cabeça dela em algum osso do canal vaginal. Te explicar como isso aconteceu, não sei, né? E ela ficou com um coágulo na cabeça entre o osso, o crânio e a pele, né? Então era como se fosse uma almofada na cabeça, que ela ficou por um tempo de coágulo de sangue e gradativamente, né, foi se diluindo. Então, assim, na vida dela eu agradeço pelo testemunho dos pés que não nasceram com deficiência. Glória a Deus. E eu não tenho dúvida nenhuma que foi o meu Jesus que curou. Aleluia, foi Glória sim. a Deus. Em nome de Jesus. Eu não foi tenho sim. dúvida, Foi sim. né? Porque os exames comprovam que não foi, né? E tem isso também dela ter batido na hora do parto. Tem até uma foto que eu coloquei já na hora do nascimento Amém. dela. A gente vai colocar essa foto depois, tá? Que os pezinhos dela são normal, desde a hora Glória do a parto. Deus. Então, é o cuidado de Deus e ela já tem um testemunho aí desde o ventre da mãe. Amém. Verdade. Testemunhos. Já é um milagre, né? Isso. E aí fomos para casa, agradecidos pela vida da Ruth, agradecidos pelo milagre, né? E aí com 10 dias eu tive parto normal, então a recuperação é muito boa, né? Sim, Você consegue andar bem, você consegue ter alguma mobilidade diferente da Cesariana. da né? cesárea, né? E aí com 10 dias de parto, eu lembro que eu acordei por volta de 5 da manhã para amamentar ela. E amamentando eu sentia aqui na região do meu útero um mal-estar, né? Era como se havia um descolamento de alguma coisa. Eu falei, Fred, tem alguma coisa errada. E eu comecei a perder a força. E eu pedi para ele tirar a Ruth do meu colo, que eu estava amamentando, e colocar no carrinho. E aí ele foi me ajudar a levantar da cama. E nisso que eu levantei da cama, eu senti como algo caísse de dentro de mim, né? E eu já não tinha mais força. E aí ele me arrastou até o banheiro, né? Eu já cheguei praticamente, quase desmaiei do banheiro. E quando eu tirei a parte de baixo da roupa, era uma hemorragia assim, que eu nunca vi na vida, algo fora do normal, né? E aí a gente corre para o hospital porque eu tô tendo uma hemorragia, né? Minha sogra foi comigo para poder cuidar da Ruth, porque ela amamentava. Sim. E nós fomos para o hospital, chegando lá, um hospital particular, era troca de plantão, não tinha médico, né? Eu lembro que me levaram para uma salinha. E tem uma foto também de quando eu cheguei, que assim, olhando, eu tava branca, né? Branca de tanto sangue que eu já havia perdido. Meu Deus. Né? E nesse período de alguém me socorrer, se passaram, eu não tenho noção de quanto tempo foi, mas foi mais de 1 hora. Né? E eu lembro que como eu amamentava, os seios já estavam cheios, né? E minha filha estava lá com a minha sogra. Eu lembro que o Fred foi e comprou uma bombinha ali nas farmácias e houve uma enfermeira que ela fez a retirada do leite. Daí eu falo que até hoje, se eu soubesse quem é essa mulher, eu gostaria muito de dar um abraço e agradecer, porque eu não tinha força para tirar o leite. E ela fez com todo carinho a retirada do leite, mandou para minha filha. Deus estava né? cuidando. Deus estava cuidando. Deus estava cuidando. Colocando pessoas para cuidar de você eu nesse falo momento que não tem preço. Tanto de poder dar o leite para minha filha, como também se eu ficasse com aquele leite, meu seio ia empedrar. Né? Ia ser um processo uma ainda infecção, mais doloroso. E depois disso eu não lembro mais nada. Eu não lembro mais nada que aconteceu. E o Fred relata que uma enfermeira chegou nele e falou, sua mulher não tá bem, ela tá muito grave. Corre no administrativo e pede ajuda. Até porque nós chegamos lá e eu tinha que fazer um ultrassom para ter noção o que estava acontecendo comigo. E eles estavam em uma manutenção
e o aparelho de ultrassom não estava funcionando, estava desligado. Então eles não podiam fazer esse ultrassom. E eu sei que por fim o Fred foi lá, fez um escarcéu para alguém me socorrer, né? E eu lembro que eu acordei, eu estava numa sala, eu acordei com alguém falando assim, ó, paciente em estado grave subindo para o centro cirúrgico. Eu lembro que eu olhei para o lado, só tinha eu na sala. Eu falei, Jesus, então, paciente em estado grave sou eu. Aí eu já lembro que um estava dando aliança, um outro tirando aliança, o outro estava dando anestesia na perna, e eu subi para o centro cirúrgico. E eu lembro que foi muito rápido, não deu para se despedir do Fred, nada. Quando eu entrei já na parte do centro cirúrgico, eu perguntei para a médica, o que vai acontecer comigo? Aí ela, você tem filho? Eu falei, eu acabei de ter. Ela, então, você está com hemorragia. Eu falei, mas o que vocês vão fazer? Ela falou, a gente vai fazer uma raspagem, uma coretagem, né, que é retirar tudo. Eu falei, se não der certo? Aí ela, se não der certo, a gente vai colocar umas bolsas de água para conter a parede do seu útero. Eu falei, e se não der certo? Se não der certo, a gente vai retirar o seu útero. Meu Deus. Né? E, enfim, eles fizeram a coretagem, não deu certo. E aí eles fizeram a bolsa de contenção da parede. Graças à misericórdia do Senhor, deu certo. Glória a Deus. Né? Eu tive que tomar 2 bolsas de sangue, né? Para repor todo esse sangue, soro. E eu passei, se eu não me engano, foram 2 dias na UTI. Meu Deus. Né? 2 dias na UTI. E a sua filha, recém-nascida? Com a minha sogra, sendo cuidado pela minha família, né? E eu lembro que foi tanto medicação que quando o pastor Luiz Carlos foi me visitar, era esse hospital que eu fiquei, um hospital de... A maioria é japonesa, um hospital único brasileiro, né? E as pessoas de lá achavam que eu era japonesa, de tão inchada que eu estava, que o olho chegou a ficar puxadinho. Então a pessoa é ser descendente, porque é normal quem tem origem ir pra lá. Não, gente, eu só tô inchada. Eu lembro que quando o pastor Luiz Carlos chegou, ele tentou disfarçar assim, né? Eu falei, não, pastor, eu sei que eu tô parecendo uma japonesa de tão inchada. Ele, você tá um pouquinho diferente, né? E quando eu tava na UTI, eu lembrei de uma palavra que o Senhor me deu uma vez que eu fui no monte. Que o Senhor tinha me dito que ia me dar um livramento de morte. E o Senhor trouxe à memória isso. Glória né? a Deus. E quando eu cheguei no hospital, a palavra que vinha no meu coração é ela, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E eu andei pelo vale da sombra da morte porque eu pensei que fosse morrer, né? E ouvindo ainda os médicos ali, mas o Senhor permitiu que eu andasse. Eu não permaneci no vale da sombra da morte. Você andou. Eu andei, né? Eu andei. E aí, quando eu estava na UTI, o Senhor me fez lembrar dessa palavra, né? Que ia me dar um livramento de morte. E eu entendi que tinha sido um livramento. Né? Aquele livramento. Né? E é lindo, né? Quando às vezes vem algumas palavras assim pra gente, né? Proféticas. E aí você guarda aquela palavra. E no momento certo Deus te faz lembrar, Ele traz a sua memória, às vezes está até esquecido, né? Mas às vezes a gente passa por alguma situação e na hora, assim, é algo muito automático, Deus te traz aquela palavra. E eu creio que foi um momento, um conforto para você, né? Que Ele falou, você vai passar, né? Você não vai ficar ali, eu vou te ajudar. E eu creio que em todos os processos da nossa vida, todas as palavras proféticas que vêm, uma hora Deus faz a gente lembrar. Mesmo que a gente esqueça. Mesmo que a gente esqueça. Eu tinha esquecido, eu não lembrava. E quando eu cheguei na UTI, que já tinha passado pela cirurgia, tudo, o Senhor trouxe a memória. Glória a Deus. Né? O Senhor trouxe a memória. E eu brinco que todo mundo, eu costumo dizer isso brincando, que todo mundo precisava passar pelo menos um dia na UTI, né? Porque na UTI você fica muito... vulnerável, né? Porque você essa é a palavra, vulnerável. Eu fiquei de fralda, eu fiquei de sonda, eu não tomava banho, então as pessoas que vinham me dar banho, né? Você não tem noção do tempo. Não tem, eu não vi uma janela de sol, é um lugar fechado. Eu acho que é a total dependência, né? E eu falava, Jesus, dependendo o que eu do sou? outro. Depender do outro. O que eu sou? Né? Eu brinco, gente, acabei de ter minha filha e eu que estou usando fralda. Mas a questão de você ali, se não for a misericórdia do Senhor, o que eu sou? E entender a nossa fragilidade. Exatamente. Porque nós somos muito frágeis e nós achamos que
A gente é aquele super mulher, super homem, e que aí a gente pode tudo e vamos na força do nosso braço. E aí quando Deus nos leva, né, para esses momentos, a gente entende o quão sensível, o quanto frágeis nós somos. E a Angelita passou desse processo? Teve alta? Como é que foi ali? O médico foi... Tive alta, né? Foi, ao total fiquei 3 dias internada, 2 dias na UTI. Graças a Deus tive a retirada das bolsas de contenção, não teve mais hemorragia, né? E houve cura. Houve cura, eu voltei. Ainda normalmente diz que quando uma criança larga o peito e vai para a mamadeira, ela não volta para amamentar. Minha filha voltou para amamentar. Glória né? a Deus. E amamentou, eu não tive problema. Então, assim, o Senhor cuidou e foi um momento que eu tenho para lembrar e para contar do que o Senhor fez na minha vida, né? E eu lembro que, assim, eu engravidei novamente com 2 anos do meu outro filho, com 2 anos de intervalo. E eu lembro que teve algumas pessoas que me perguntaram, mas depois de tudo que você passou, você vai ter outro filho, assim, num período tão curto? E se acontecer? Eu falei, minha vida está na mão de Deus. Se fosse para eu morrer, eu morria. Deus a experiência que você já teve com ele, né? Então. Mas que coragem, você vai ter outra gestação. Teve a Ruth que quase nasceu com os pés com deficiência, bateu a cabeça na hora do parto, você quase morreu no pós. Você vai ter outro filho. Eu falei, vou. Se for para morrer nesse parto, eu vou morrer. Se não for para morrer, quem direciona é Deus. Glória a Deus. Né? Então eu falei, não tem por que eu ter medo. É Deus que cuida da minha vida. Verdade. Né? Então é Ele que direciona. O que vai ser por permissão dEle, vai ser por cuidado dEle. Né? Então eu só tenho a agradecer o cuidado do Senhor. Vamos pra colinha. Olha, e aí a Ruth cresceu. A Ruth está com quantos anos? Atualmente está com 4 anos e meio. É uma graça. Ela é uma gracinha. Eles, né? Mas como o nome da Ruth, a Ruthinha. Mas é uma menina abençoada por Deus. E a Ruth cresceu, né? E a gente vai cuidando com o pai da maneira que a gente pode. Sim. E ela começou a ter muito problema respiratório. Né? Começou a ter muito problema respiratório, bronquiolite, de ter que usar bombinha. E começou a ser algo muito frequente. E eu lembro que o pediatra encaminhou ela para passar com um pneumologista. Com pneumologista, que trata de forma mais específica. E quando a gente passou a primeira vez para iniciar um tratamento específico, ela passou uma receita médica. E eu sou uma pessoa curiosa que vai ler bula, vai chegar na internet. Normal, né? Vai dar o Google, vai no doutor, né? E aí sofre com antecedência, a gente já se assusta, algumas coisas a gente se tranquiliza, outras já se assusta, Meu Deus, tô com isso. É isso. Lá aparece 1000 CIDs diagnósticos. E quando eu fui ler a bula da medicação que ela passou, era uma bula muito forte, uma medicação muito forte. Tinha uma reação muito forte e eu falei, Senhor, eu me recuso a dar essa medicação para minha filha. E eu lembro que a minha mãe já tinha falado, Lili, vamos fazer uma campanha pela vida da Ruth? Eu falei, Jesus ainda não falou comigo. Se Jesus falar do meu coração, eu faço. Eu acho que não deu intervalo de uma semana, a minha sogra veio falar a mesma coisa comigo. Olha. Tá bom, Jesus. Já entendi. Jesus. Tá bom, Jesus, eu vou te obedecer. E nós iniciamos uma campanha de oração na minha casa pela saúde da Ruth. E nesse processo de campanha, olha... Sempre acontece vários estágios, né, na campanha. Olha, foram vários. Foi uma campanha de luta. Meu marido, ele trabalha viajando, então vários períodos da campanha ele não estava, né? Nesse processo a gente teve internação da Ruth, então os irmãos foram para a campanha sozinhos, né? A gente ficou internada por questão para fazer fisioterapia pulmonar, né? Recebemos alta, né? Nesse período ainda de campanha, também teve um livramento de morte que eu tive. Mais um livramento. Mais um livramento. Mais um. O terceiro. Irmãos, ó, a história dessa irmã. Convictos que Deus cuida de você. Cuida. Eu falo que as misericórdias se renovam todo dia. Eu falo, acho que as minhas se renovam mais um pouquinho. E aí a gente estava com o carro, os pneus eram novos. Eu estava voltando do dentista, né? E do nada, o pneu do motorista, né? Ele estourou. Ele estourou, eu perdi o controle da direção e ele bateu em um carro, aí ele bateu na parede da estação e ele bateu depois de frente
com outro carro. Tem a imagem também A gente vai pôr depois. de como o carro ficou, né? Eu lembro que na hora a primeira coisa que eu pensei, Jesus, minha filha não tá no carro. Foi a primeira coisa que eu agradeci, que era para ela estar no carro. E eu agradeci. Aí eu lembro que Senhor, tô viva. Graças ao Eterno eu não feri ninguém. Ninguém se machucou. Graças a Deus. Eu não me machuquei, né? Mas o carro deu PT, né? E éramos para nós assim, então eu não estava numa velocidade tão absurda, né? Mas era para aquela semana nós fazermos uma viagem, né? Então eu ia estar numa viagem, você tá aí no mínimo 100 por hora. Sim. Né? 100 por hora, então a gente sabe que um acidente, uma velocidade maior, as consequências são maiores. Então, e o carro ia estar com a família inteira. Né? Ia estar com a família toda. Então eu agradeço porque não foi durante a viagem, eu agradeço porque eu estava sozinha, porque não machucou ninguém, né? Então, eu agradeço a Deus pelo cuidado e mais um livramento de morte que o Senhor... Isso durante a campanha da Ruth. Durante a campanha da Ruth. A campanha estava acontecendo. A campanha estava acontecendo. Ela já tinha sido internada. Sim. Né? Ela já tinha sido internada. A gente ficou, acho que uns 3 a 4 dias internada para fazer fisioterapia pulmonar. O carro estourou o pneu e perdemos o controle. Enfim, a campanha terminou. E o Senhor curou a saúde do minha filha. Glória a Deus. Aleluia. Eu falo que hoje a Ruth tem a saúde assim, um resfriado de vez em quando, uma coisa que nem toda criança. Glória a Deus. Mas ela ficou por 2 anos, acho que sem ter uma febre. Olha, né? Nunca mais teve nenhum, assim, uma situação pulmonar de ter que internar. Uma crise, né? Nada, nunca mais fez uso de bombinha. Deus então eu não tenho dúvida também que foi mais um testemunho que o Senhor deu na vida dela. Amém. Então eu mesmo falo pra Fia, você já tem muito testemunho pra contar. Você tá igual a mamãe, viu? É verdade. E eu conto pra ela saber já quem é o Deus que nós servimos. Que é um Deus que faz... Isso é legal, né? A importância de você estar sempre falando, né? Eu não sou mãe ainda, né? Vocês são. Então mostrar pras crianças, né? Desde pequeno, esse Deus grande, né? Porque eles ficam doentes, bebê, quando tá criança, na juventude. Então esse histórico é legal pra eles terem sempre esse temor, esse amor por Deus, né? Saber que ele sempre estava cuidando. E a sensibilidade de você também estar disposto a fazer aquilo que Deus mandar você fazer, né? Porque igual você falou, Deus ainda não falou comigo. E é importante a gente estar sensível para isso, porque às vezes você poderia falar, não, mas é só talvez uma crise respiratória, isso todas as crianças têm, e vai passar, depois ela cresce, vai passar. Mas Deus queria que fizesse uma campanha, né? Nós não sabemos, assim, a fundo o que acontecia no mundo espiritual naquele momento, mas o Senhor sabia e o Senhor queria uma campanha, né? Então, tivemos vários estágios na campanha, a Ruth foi curada, você teve um livramento de morte, né? Houve a parte ali da internação, houve momentos difíceis, mas o Senhor, naquele momento, queria uma campanha. Né? Poderia, eu falo assim, porque às vezes a gente tem, igual o Pedro, ele tem vários problemas respiratórios, né? Ele tem rinite, tem sinusite, e aí vem, né, as ites da vida que eu carrego comigo. Mas, assim, no seu caso, Deus falou para você, né? Eu quero uma campanha. Aí você falou, não, olha, vou esperar Deus falar comigo. E aí Deus veio e manda sua sogra, inclusive Diaconisa Madalena, muito especial para nós. Demais. Sempre falamos dela aqui. E coração aí ela parabéns pelo seu dia. Nós estamos aqui gravando, é o dia dos diáconos, tá bom? Parabéns, então, Deus parabéns a todos vocês. os diáconos, tá? Deus abençoe vocês. Então, é nesse sentido, né, Lili? Estar sensível também à voz do Senhor. Porque você poderia ter negado, falado, não, ela vai fazer o tratamento, vai passar. Mas no momento que Deus falou, não, eu quero uma campanha. E a vida da Angelita, Deus fala com emoção, né? Sem emoção. É com emoção. Com emoção e com velocidade, né? Com emoção, livramento. Vai. E é Deus, assim, eu falo que a gente é pecador, né? É pecador. Somos. E tem um louvor que todas as situações me acompanham. Eu não lembro quem canta, é um louvor muito antigo. É meu somente o teu todo o trabalho. É verdade. E o teu trabalho é descansar em mim. Glória a Deus. Então, assim, todas as vezes que houveram essas situações,
eu falo que eu não sou uma pessoa de me desesperar, né? Mas porque eu sei em Deus que eu creio e que Ele tira soluções da onde a gente não imagina, né? Que a gente é merecedor, não, a gente não é merecedor, mas é Ele que cuida da nossa vida, então é o Senhor que vai cuidar. Amém, Deus. Né? E esse ano a gente viveu mais uma situação, né? Porque aqui é com emoção. Aqui é com emoção. Muita emoção, choro, lágrimas. E vai aumentando, as intensidades vai aumentando. Aqui, ó, é o grau, estágios, os graus vai aumentando. Esse ano a gente viveu mais um cuidado de Deus, né? Eu sou daquela que tenta fazer tudo organizadinho, né? E os exames de rotina também são assim. Eu normalmente costumo fazer eles em janeiro. Eu não me recordo porque eu fui fazer, para buscar as guias do médico de exame de rotina, né? Ginecológico, tudo, em outubro do ano passado. Não lembro porque que eu adiantei tanto. E normalmente eles pediram as guias, tudo, e eu fui fazer só por volta de dezembro. Quando eu fiz, como eu não tinha 35 anos ainda, eles pedem a ultrassom de mama e os outros ginecológicos pediram ultrassom. Quando eu levei a ultrassom para a médica, tinha dado uma alteração na mama direita, tinha encontrado uns nódulos. Mas eu já tive uns nódulos há uns anos atrás, né, na mama direita, fiz pulsão, né, e com isso o caroço sumiu, porque era do tamanho de uma uva. Sumiu, então tá aí, tudo bem, deve ter sido outro que apareceu, tá? Enfim, quando eu fiz, ela pediu aí a ressonância. Quando ela pediu a ressonância, a gente pega o resultado, o correto seria levar para o médico sem ver. Eu peguei o resultado ainda no Google. Eu peguei o resultado ainda no serviço e fui consultar o Dr. Google. Doutor? Dr. Google. E aí ele aparece como BIHATS 4. E eu fui ver o que era. Então, era um nódulo propenso a ser um câncer de mama. São 5 estágios, se eu não me engano? Se eu não me engano, são 5. 5, né? E o 4... Então, o 4 já é bem avançado. Eu falo isso porque minha mãe teve uma alteração e aí eu me desesperei. Também fui procurar o Google um tempo atrás, mas aí depois não, né? Graças a Deus. Mas acho que é o estágio 5, né? O máximo, né? Se eu não me engano, é o 5. Eu acho que é o 5. E aí eu lembro que a médica tinha falado pra mim assim, o dia que você pegar o resultado da ressonância, você vem direto aqui comigo, sem ter consulta marcada, você me traz na hora. Então, eu saí do serviço mais cedo, fui falar com o meu diretor, que se eu podia sair mais cedo para levar, acabei de pegar um resultado e tal. Ele, tem uma ata aqui para você assinar, você assina para mim. Aí eu fui assinar, ele, não, lê antes, né? Aí ele olhou para mim, você tá bem? Ele, tá tudo bem? Não. Né? Já bateu já. Eu tava em desespero, eu tava agoniada. Sim. E aí ele, o que aconteceu? Aí eu contei, né? Ele, você consegue dirigir o carro? Você tem esse... Não. Enfim, ele me levou em casa. O Fred estava em casa esse dia, nós fomos direto pro médico. Aquele dia parece que foi algo sobrenatural, as consultas, mesmo que demore, gente, é 1 hora que demore. Perderam minha guia, eu demorei 3 horas para ser atendida. Né? E aí, que nem o Fred fala, tem dias que não são dias, são noites. Eu demorei 3 horas para ser atendida, aquela agonia de saber o que a médica ia falar, né? E aí ela me encaminhou, por fim, ela me encaminhou para mastologista, né? Ela me encaminhou para mastologista, era uma sexta-feira isso, e aí a gente tenta marcar o mais rápido possível, eu marquei para algumas semanas depois. E aí no sábado a gente veio para a igreja, né? É o nosso dia. E naquele dia quem ministrava era a Angélica. A Andresa. São muito usados, entendeu? É usados aqui, reunidos. E ela contava do testemunho que Deus tinha dado na vida do sobrinho dela. E Deus falou tanto comigo naquele dia. Né? Ninguém sabe, o meu Deus sabe. Glória a Deus. E você precisava ouvir. Eu precisava ouvir. E o Senhor traz memória tudo que Ele já fez na minha vida. E aquele louvor, é meu, somente meu. Todo o seu trabalho é descansar. Daí eu falei, Senhor, eu ainda vou duvidar do Deus que tem. Glória a Deus. Né? E a gente, então, foi enfrentar o que tinha para enfrentar e fazer o que tinha para fazer. A gente passou na masto, ela encaminhou para fazer uma pulsão, né? E eles foram muito assim, a gente tem que pegar o resultado. Se não pegar resultado. Então, assim, todos os exames que eu dava, não dava certeza, era inconclusiva. A ultrassom foi inconclusiva, não dava certeza que era um câncer. A ressonância foi inconclusiva, nem que é um câncer, nem que é
nem que não é. E aí nós fomos para a punção, né? A punção foi inconclusiva também. Então, o procedimento orientado foi a retirada do nódulo, né? Foi a retirada do nódulo na mama, né? E que nem a médica falou, este nódulo, mesmo que não seja um câncer, ele é um nódulo que ele aumenta em 4 vezes o risco de ter um câncer de mama. Então, ele já é um fator de risco. Ele já é um fator de risco. E mesmo... um alerta grande, né? Sim. Que tem que ser retirado. Então, ele tem que ser retirado. E aí eu passei pelo procedimento cirúrgico e após cirurgia você vai para o pós-operatório e a médica foi conversar com o Fred. Eu só soube dessa conversa depois que nós passamos por todos os processos, porque ele não me contou. E ele falou que ela chamou ele e falou, ele tá mais estranho do que eu pensei que estava. Então nós retiramos, eles chamam de quadrante, né? A área que retira. Eu retirei mais do que eu pretendia e está um nódulo estranho, né? Eu tô com medo que seja realmente alguma coisa. E foi para análise, né? O próprio material inteiro. E fomos buscar o resultado. Enfim, quando nós chegamos no resultado, inconclusivo. Meu Deus. Já pela 4ª vez o resultado era inconclusivo. E aquela angústia, né? Aquela porque angústia, nunca tem um diagnóstico concreto. E vale lembrar, voltando um pouquinho, eu recebi todo o acompanhamento. Depois que fui encaminhada para Masto, eu fui encaminhada para o IBCC, aqui na Rádio Então Leste. eles estavam direcionando já. Ele é um hospital oncológico. Diferente. Só para tratamento de... E todo o tratamento, todos os exames, eu sempre fui acompanhada por alguém da família. Nesse dia eu falei, é só uma consulta, eu vou sozinha, né? Não tem necessidade, né? E aquele dia eu saí de lá saí muito mal. E eu falei, Jesus, eu estou num hospital oncológico, Jesus, né? E a gente pensa em câncer, a gente pensa, Senhor. E a primeira coisa, quando eu pensei no câncer, eu pensei nos meus filhos, né? Eu pensei nos meus filhos e o que eu pensava exatamente, quem vai falar de Jesus para eles? Né? Era a minha preocupação, eles são crianças ainda, né? Era a minha maior preocupação, né? E aquele dia eu saí daquele hospital muito mal, e eu voltei para casa de condução. Quando eu cheguei na rua de trás de casa, uma moradora de rua com um sorriso lindo, lindo. Ela olhou para mim, eu estava com os exames na mão. Oi, minha linda, tudo bem com você? Você está vindo do posto de saúde, né? Você está vindo. Fique em paz. Aleluia. Não vai dar nada não, viu? Glória a Deus. Glória a Deus. E Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. E eu falei, tá bom, Jesus. O detalhe do cuidado do Senhor na sua vida. Eu estava muito mal aquele dia, eu estava muito mal. Aleluia. E Jesus, Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Né? E eu, tá bom, Jesus, o Senhor está cuidando. E aí passei pela cirurgia, deu inconclusivo de novo, a médica pediu mais um exame, né? E ela já tinha quando eu retornei após a cirurgia para pegar o primeiro exame, ela já tinha falado assim, se der câncer, nós vamos fazer radioterapia e vamos fazer uma medicação por 5 anos, é certeza. Se não der câncer, como é um nódulo de risco, você só vai tomar a medicação por 5 anos. E eu fui visitar o Dr. Google de novo. A gente não satisfeita, né? Nós vamos. A gente não aguenta. Não. Eu fui visitar o Dr. Google. E assim, na minha análise do que eu interpretei ali do Google, acabava que a consequência da medicação, o efeito colateral era pior do que a radioterapia. Né? Então, eu falei, Jesus. E aí... Você já estava se preparando? Ou eu vou ter os dois, ou eu vou ter a radioterapia e o remédio, ou eu vou ter só o remédio, né? E beleza, então, passada uma semana, teve o segundo exame. E aí eu fui retirar o resultado com ela. E pra glória do meu Jesus, não era câncer. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Né? Então eu falei, Jesus, eu só vou tomar o remédio por 5 anos. Tem seus efeitos colaterais? Tem, mas Senhor, eu não tô com câncer. Aleluia. Tá tudo ótimo, tá tudo ótimo. Quem sou eu para reclamar? Ai, Deus. E chegando lá, ela conversando comigo, você tem histórico familiar? Não tem nenhum histórico de nenhum câncer na família. Então você não precisa tomar medicina. Ai, glória a Deus. Falei, você tá falando sério?
Porque eu me preparei para tomar a medicação, psicologicamente. Você já estava se preparando. Eu estava me preparando. Senhor, se eu tomar a medicação, ótimo, Jesus, estou satisfeita, né? E aí nem a medicação. Nem a medicação. Né? E aí a única coisa que eu tenho que fazer é um acompanhamento. Normalmente você faz um acompanhamento anual dos exames de rotina, eu só preciso fazer esses acompanhamentos semestrais. E é até importante a gente falar aqui, né, Angélica, da importância desses exames, né? Nós como mulheres, né, Angelita? Sim. Foi através de um exame que a Angelita, né? E de rotina. De rotina, né? Então você que é mulher que está nos assistindo aí, é muito importante, tá? Que os exames de rotina de nós mulheres, né? Seja tudo certinho. Porque Deus, ele age, mas nós também temos que fazer a nossa parte, né? E foi através de um exame de rotina ali que a Angelita, né, passou. Graças a Deus não foi nada de câncer, porque Deus colocou a mão, mas os exames têm que estar tudo certinho, né? Isso que eu faço todo ano. Então foi um intervalo de um ano que isso aconteceu. Então eu só tenho que fazer esses exames anuais, né? E aí você, nesse momento, quando você recebeu, e aí, como é que foi, né? Como é que foi ali? Quando ela falou que não era nem câncer e nem precisaria tomar... Eu só agradeci Jesus pelo cuidado ali, porque... E eu falei uma coisa, assim, nenhum momento dessa situação, da suspeita de câncer, eu tive coragem de orar pedindo a Deus para eu não ter câncer, para eu não estar com câncer. Porque, assim, o que eu entendo, nós estamos num mundo de pecado. Isso são consequências desse mundo de pecado. A gente não está ileso de sofrer dificuldades, de sofrer provações. Então, assim, não é porque a gente serve a Deus que a gente não vai sofrer nessa terra. É verdade. Então, eu nunca tive coragem de falar, Jesus, não me dá o câncer. Forte. Não é que eu queria, não é que eu queria, misericórdia, eu não queria. Mas eu nunca tive coragem de pedir, porque assim, Senhor, eu não sou melhor do que ninguém para não ter, né? E outra coisa, o carinho que quando os irmãos souberam que eu estava com suspeita, o carinho que eu recebi é algo tão reconfortante, tão necessário, que não tem preço, não tem preço. Eu lembro do dia que eu passei pela cirurgia, o tanto de mensagem que eu recebia, estamos orando por você, não vai dar nada. O dia que eu fui pegar o resultado, né, o segundo resultado, eu recebi mensagem da Fernanda Leal, irmã do Douglas, né, e eu falei, ela falou que ou eu vou ficar com a rádio e o remédio é o remédio. E ela falou, o que você quer? Eu vou orar pelo que você quer, né? Eu falei, eu não quero tomar remédio, né? E foi a única pessoa que eu me abri. Ela falou, então eu vou orar por isso. Para que você não tenha que tomar para Deus, faça por completo. Glória a Deus. Né? E eu lembro que quando eu saí de lá, que eu não ia tomar, foi a primeira pessoa que eu mandei mensagem. Falei, Fê, eu não vou tomar remédio. Glória a Deus. É muito bom. Então, assim, a gente merece a graça do Senhor? Não, a gente não merece. A gente não merece, porque a gente peca, a gente erra. Mas a misericórdia dele nos alcança de uma forma assim que a gente não tem como explicar. É verdade, muito É a graça de Deus, é o favor imerecido. Né? Quem sou eu para ter vivido tantos milagres? Aleluia. Não sou ninguém melhor do que ninguém, né? A minha não sou melhor do que ninguém. Quantos filhos de Deus que servem, que passam por provações às vezes maiores. Então, é a misericórdia que nos alcançou naquele momento. E mesmo que a gente passe, nós temos um Deus, né? E isso é estar no mundo de pecado, né? É estar no mundo de pecado. Eu entendo que este mundo de pecado, a gente vai passar por provações. Né? Perfeição a gente só vai ter quando Jesus nos levar para o novo mundo, né? Então, eu ainda estou aqui. Eu ainda vou passar por outras situações. Eu vou passar. Com emoção. Com emoção. Senhor, dá uma... Né, Senhor? Já tô na intensidade. Mas isso é muito importante, Lili. Porque naturalmente, às vezes, existem pessoas que têm na mente que quando a gente vem para Cristo, nós somos isentos de passar por tribulações. Né? E a palavra em nenhum momento diz que nós estamos isentos de passar. Nós passamos, mas a diferença é que Deus está conosco em todos os processos. E Ele levanta pessoas para nos ajudar. Ele traz à memória as promessas. Né? Ele está sempre ali, no meio do vale. Ele está lá. Não importa que vale que nós chegamos a passar. Ele está conosco. O evangelho que nós cremos é um evangelho de um Jesus que salva.
e nos dá, a maior presente que Ele nos dá é a salvação. Verdade. Porém, o evangelho que nós cremos não é um evangelho de vida perfeita, de saúde perfeita, de vida rica, não é esse evangelho que a gente crê. Verdade. Não que você não possa ter uma vida próspera, não é isso, mas o que o Senhor nos dá de graça é a salvação. Glória a Deus. É ter Ele nos acompanhando e saber que Ele vai estar para nos buscar e vivermos para sempre com Ele. Mas estar nesse mundo de pecado é passar por isso. Só que nós sabemos quem nos acompanha. E é Cristo que nos acompanha. O que a gente viver, Ele vai estar com a gente e a gente não larga da mão dele, não. De jeito segura firme. A gente não larga da mão dele, não. E a gente tem certeza que Ele está cuidando da gente. Jesus, nossa, como é lindo. Como é lindo ver. E eu acho que uma fala aí que você falou aí agora há pouco sobre você não ter coragem de falar para Deus para você não ter o câncer. Porque normalmente quando você sabe que você tá com... Mas o câncer, né? Igual a gente falou aqui, Senhor, por quê? Porque você ouvir, né? Você já naturalmente já se questiona. Já se questiona, Senhor. Né? E muitos já se perguntam por que eu, né? Por que eu fui a escolhida. Justamente. E aí você com 2 filhos pequenos, eu acho que aí o desespero é maior. E você tava ali com todo o temor e o cuidado de falar, Senhor, não vou nem... Com vergonha, né? Não vou nem falar e vou ficar quietinho, né? Isso... Muito forte. Isso e assim, e nós em casa nós ainda contamos para as crianças. Olha. Nós contamos, a gente tem a pretensão de contar sempre o que a gente vive na nossa casa. A gente conta da maneira que 2 crianças entendam, né? E era muito engraçado porque os 2 oravam por mim. Oh, meu Deus. A gente tem o hábito de orar antes de dormir, alguns momentos de oração que a gente tem. E eles punham, cura Jesus, cura a mamãe, né? Porque eles têm que viver as experiências com a gente. Né? Glória a Deus. E eles oravam por mim, né? Sabiam que a mamãe estava dodói do seio, mas não tem ideia da proporção. Né? E a gente tem que contar as realidades, a gente não pode esconder. E eles viveram essa experiência do cuidado do Senhor com a gente. Cura. A cura com a gente. A cura, né? Eles viveram a cura e eu tenho certeza que lá na frente eles vão lembrar, quando eles passarem por alguma dificuldade, eles vão lembrar. O Jesus que eu sirvo, Ele curou a minha mãe e Ele pode ajudar essa São experiências que eles já vão tendo. Com certeza, Angelita. Já vão E que testemunhos, né? Não é testemunho, é testemunhos. Isso que ela encurtou. Encurtou, ela enxugou ainda, viu? Ela deu uma boa enxugada. Angelita, não tem nem palavra, né, Angélica, pra falar. Eu acho que cuidado de Deus, os livramentos por 2 vezes pneu estourado. Até me arrepia aqui porque você é uma irmã muito amada, né? Você é uma pessoa muito especial para a igreja, para nós, para mim. Você fez parte de um momento da minha vida, no meu casamento. Essa aqui também foi um braço direito ali, eu não esqueço. É uma pessoa muito amorosa, recebe todo mundo bem. E eu tenho certeza, nós temos certeza que o Senhor ama muito a sua vida, né? Desde o ventre da sua mãe. E olha o que Ele faz, né? O que Ele tem feito. E a gente sabe que grandes coisas maiores Ele ainda vai fazer na sua vida, em nome de Jesus, para que mais vidas sejam identificadas. E a gente vai contando aí o que o Senhor faz, né? A gente tem para contar. E dizer que o que a gente viver, a gente tem que ter a certeza e ter Jesus como cuidador da nossa vida. Irmã, agora a gente vai se despedir. A gente quer que você olhe para essa câmera aqui, ó, e fala algo que está aí no seu coração, um recado que você quer mandar para alguém de casa, que vai estar assistindo, para ser edificado, que com certeza vai ser, né? Com certeza. Mas... eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, mas eu conheço um Deus que não existe dificuldade para Deus. Não existe doença, não existe diagnóstico, não existe problema familiar. Não existe nada que ao nosso ver é impossível. Porque eu tenho um Deus que faz do nada trazer vida. Faz do nada se transformar em algo e Ele cuida. A única questão é a gente colocar nas mãos dele. E que nesse louvor que eu falo é descansar nele. Saber que mesmo na luta, na dificuldade, Ele está cuidando da gente, né? Mesmo que a gente possa não estar entendendo. Senhor, eu não estou entendendo, mas eu sei que o Senhor está presente. Então, se você está passando por alguma situação, abre seu coração para Jesus. Fala, Senhor, eu não enxergo solução, eu não sei onde pedir socorro. Clama socorro para Jesus, mesmo que a sua oração seja apenas choro. Ele sabe o que se passa aqui dentro. Porque Jesus transforma, Jesus cura, Jesus restaura. Não existe algo que seja impossível para Ele. Então, que você possa encontrar esse Jesus que eu vivo e que eu tenho tantos testemunhos porque eu mereço. Não, eu não mereço nada.
mas Ele é o que intervém e o que age, que você possa encontrar Jesus Cristo na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Angélica, Obrigada. muito bom estar aqui com você. Vou levar essa palavra, peça socorro para Jesus. E aí, quiser falar alguma coisinha, pessoal de casa? Não, só agradecer mesmo por estar aqui, por ouvir seu testemunho, Lili. Nós nos conhecemos, mas eu não conhecia todos os testemunhos da Lili. Sei que tem muito mais, né? Passar por processos igual ela passou, nem sempre são fáceis, né? Mas nós temos um Jesus que cuida de nós, que anda conosco, pega nas nossas mãos em meio ao vale. E Ele nos leva mesmo e isso nos ensina, né? Nos ensina diariamente com os nossos filhos. Nós temos filhos e nós pensamos que nós vamos ensinar algo para eles. E a gente, no fundo, ensina, mas na verdade Deus usa muito a vida deles para nos ensinar, para nos moldar, para nos tornarmos pessoas mais pacientes, convictas da nossa sensibilidade, né? Da nossa fragilidade diante de um Deus tão grande. E é um privilégio mesmo, irmãos, participar desse momento, ouvir testemunhos, sair daqui edificada. E creia, né, assim como a irmã Lili disse aqui, né, para Deus nada é impossível. Para Ele não há dificuldades, Ele é soberano e Ele tem todo o poder nas mãos dEle. E a sua vida está nas mãos dEle, né? Assim como a vida da Lili, assim como a vida da Andresa, assim como a minha vida. E o que a gente tiver que passar, nós vamos passar, né? Seja por um propósito, por um crescimento pessoal nosso, por um crescimento para os que estão à nossa volta. Familiar, porque às vezes acontece algo com nós que às vezes não é nem tanto para nos ensinar, mas é também para trazer os nossos que estão ao nosso lado. Verdade. Né? E Deus às vezes usa a nossa vida, toca a nossa vida para que os nossos também sejam alcançados. Então, talvez você esteja passando por alguma dificuldade e aí você não está entendendo, você fala, Deus, eu faço tudo tão certinho, mas não é sobre nós, né? É sobre Ele, é sobre Deus, é sobre quem Ele quer alcançar, o que Ele quer fazer. E nós estamos aqui para servir, né? Assim como eu sempre uso uma passagem de Paulo que ele diz, eu muito de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar pelo Evangelho. Glória a Deus. Então que as nossas vidas seja isso, meus irmãos, que nós possamos verdadeiramente de boa vontade nos gastar e nos deixarmos sermos gastados por este Evangelho que nos alcançou. Glória a Deus. É muito bom estar com vocês. E, irmãos, eu acho que não tem mais o que falar, né? Fomos edificados aqui com testemunhos, com a presença do Senhor. Você que nos assiste, que vai nos assistir aí, tenho certeza que o Senhor vai falar com vocês através do testemunho da nossa irmã Lili. Tá? E tudo que foi dito aqui é isso. É crer nesse Deus maravilhoso, nesse Deus grande e se colocar à disposição mesmo nos momentos difíceis, né? Então, mais uma vez, que você compartilhe, né? Que você curta, que você dê o seu like, tá? Para que mais vidas sejam edificadas, que é o intuito desse projeto, do podcast aqui da IAP Goianazes, né? Que nós queremos mostrar, né? Tudo que o Senhor tem feito, né? Aqui dentro com a vida dos nossos irmãos. E a gente tem vivido grandes experiências, né? E grandes nós temos coisas fez o Senhor grandes por nós. coisas e vai fazer mais. Então, irmãos, você que vai nos assistir, compartilha, curta. E se você que está aí nos assistindo ainda não se rendeu para Cristo, sentiu vontade de conhecer, vai a uma igreja próxima e vai se dispor a conhecer esse Deus maravilhoso, que é esse aqui que nós estamos aqui, ó, porque Ele é maravilhoso, tá? Fiquem com Deus e até mais um podcast Promessista Goianazes de dentro para fora. Amém? Glória a Deus.